Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. É um prazer muito grande poder estar chegando mais uma vez até você para juntos continuarmos estudando a Bíblia. Abra a Palavra de Deus no capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos estudar um capítulo muito controverso das Escrituras. Com base neste capítulo, podemos dizer que Paulo desencorajou a manifestação do dom de línguas quando a igreja estava reunida. No versículo 2, Paulo deixa claro que este dom é uma linguagem de oração para ser usado em particular. Mas ele não proíbe a sua manifestação na congregação, nós temos que admitir isso. Pelo contrário, ele diz, não proíbam o falar em línguas. Hoje existe muita gente que proíbe o dom de línguas e não sei como essas pessoas justificam isso, uma vez que a recomendação de Paulo é para que tudo seja feito com decência e ordem. Podemos dizer que ele desencorajou o dom de línguas quando a igreja está toda reunida pelas razões explicadas nos versículos 23 a 25 deste capítulo. Observe o seguinte, o objetivo maior da igreja ao se reunir não é o descrente nem a pessoa que não tem nenhum dom. Acho que as igrejas hoje enfocam demais o descrente presente à reunião. E, francamente, eu acho que isso é um erro. Paulo deixa claro neste capítulo ao mencionar 40 vezes que a edificação do crente é o objetivo maior da reunião da igreja. Paulo ensina também que não devemos ignorar o incrédulo ou a pessoa que não tem dons que possa estar na reunião. Ele diz que se um descrente estiver presente, não devemos enfocar toda a reunião para ele. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar sua presença na igreja. Se um descrente estiver presente e não souber nada das coisas espirituais, nem dos dons espirituais, e ouvir alguém falando em línguas, vai achar que está todo mundo doido e vai acabar indo embora. Mas se essa pessoa ouvir uma pregação ou uma profecia, que na minha opinião é a pregação da palavra de Deus, é Deus falando através do pregador. E quando esta palavra for pregada, Paulo diz no versículo 25, ouça, isso é emocionante, os segredos do seu coração serão expostos. A pessoa se prostra, rosto em terra, e adora a Deus. Isso é maravilhoso. A mulher samaritana que conversou com Jesus junto ao poço de Jacó não se conformou que Jesus soubesse tudo o que estava em seu coração. Ele me disse tudo o que tenho feito. Sabe uma coisa? Eu acho que isso é o melhor que pode acontecer quando fazemos uma pregação. Sinceramente, eu não acho grande coisa ouvirmos os membros da igreja dizerem no final do culto, foi muito boa a pregação de hoje, pastor. Ou então, gostei do sermão de hoje, pastor. Sabe, o que eu realmente gostaria de ouvir é, Deus falou comigo hoje. No versículo 26, depois de falar sobre como é, ou como deveria ser, quando a igreja se reúne, Paulo apresenta um ensino magnífico sobre o que podemos chamar de ordem na adoração. Ouça com atenção o que Paulo disse quando deu este ensino especial sobre ordem na adoração. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Observe a ênfase neste capítulo. Tudo deve visar a edificação daqueles que estão presentes. Mas a orientação continua no versículo 27. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Tem que haver interpretação. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, observe que ele disse profetas no plural. Falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas.
pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Nesses versículos de 26 a 36, Paulo é bem específico e orienta quanto à ordem na adoração. Vamos destacar alguns princípios apresentados nesta passagem. Primeiro, deve haver a participação de todos os presentes. Isto é muito importante. Paulo escreveu que quando todos estão reunidos, observe isso, todos têm algo para compartilhar. Um salmo, um ensino, uma manifestação de língua, uma revelação ou uma interpretação. A seguir, Paulo fala dos profetas, que, ao meu entender, são os pregadores da palavra, que não deveria ser apenas um, mas 2 ou 3. A instrução de Paulo é para que, se durante a pregação houver revelação de outro profeta para alguém presente, o que está pregando fique quieto e deixe o outro falar. A ideia é a seguinte: se todo mundo tiver algo a compartilhar e todo mundo tiver a oportunidade de compartilhar, então cada um vai aprender com a profecia ou com a pregação da palavra, e aí todos podem ser consolados ou também exortados e edificados, porque, conforme Paulo falou no início deste capítulo, o propósito da profecia é a exortação, a edificação e o consolo. Devemos nos lembrar que a igreja primitiva se reunia em casas. A palavra grega para casa é oikos, e por isso esse movimento foi intitulado Movimento Oikos. Alguns acham que a igreja está voltando a ser o que foi um dia e por todo mundo encontramos a igreja de Cristo se reunindo em casas novamente. Recentemente ouvi dizer que na China 75 milhões de pessoas adoram a Deus em igrejas, casas, igrejas domésticas, pastoreadas por cerca de 1.300.000 pessoas. Foi assim que o Espírito Santo iniciou a igreja na casa de Cloe, na casa de Priscila e Áquila e por aí vai. Acredito que era assim que a igreja de Corinto e Éfeso se reuniam também. Na carta aos Efésios, Paulo exortou os líderes da igreja a se lembrarem de tudo que ele havia ensinado publicamente de casa em casa. Creio que a igreja de Corinto também se reunia nas casas, e os grupos nas casas eram menores e as instruções sobre a ordem nas reuniões se aplicavam melhor às reuniões da igreja em casas. Você pode estar pensando, bem, minha igreja tem 2.000 membros, não dá para fazer isso. Talvez isso não seja possível com um grupo tão grande, mas qualquer igreja pode fazer o que tem sido feito na igreja da Coreia. Além do culto com toda a igreja no domingo, durante a semana eles se dividem em pequenos oikos, nas casas, pequenos grupos. Acho que qualquer igreja, independentemente do seu tamanho, deve se reunir em pequenos grupos que possibilitem a aplicação dos princípios que Paulo ensinou neste capítulo. Se todos vierem à reunião com alguma coisa para compartilhar, e se todos tiverem oportunidade de compartilhar, todos acabarão crescendo e aprendendo. Todos serão edificados, exortados e consolados, e isso vai acontecer ali mesmo, nessa reunião, naquela casa, com aquele grupo. Qualquer pessoa que conheça um pouco sobre ensino e aprendizado e sobre como ensinar, sabe que a forma de seminários talvez seja um dos métodos de ensino mais eficientes que existe. Estou me referindo a grupos de 20 pessoas para os quais o professor se põe à disposição. Cada aluno tem a sua vez de apresentar o seu trabalho para o grupo. Isso é mais comum no ensino médio. Depois de cada aluno apresentar o seu trabalho, ele tem que responder perguntas dos outros alunos sobre aquele assunto. O professor fica lá para o caso de alguém ficar sem resposta. É impressionante o aproveitamento do aluno que prepara sua parte, apresenta, defende seu ponto de vista e ainda responde a perguntas. Devido à interação e à discussão, todos aprendem em trabalho de grupo como este. Em um grupo muito grande, com apenas um palestrante, o aproveitamento não é tão grande. É isso que Paulo está descrevendo no capítulo 14 de 1 Coríntios. E no meio de tudo isso, Paulo fala sobre o dom de línguas. Ele diz, se porém alguém falar em línguas, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. O desafio lançado foi o seguinte, portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem? Quer dizer, como são as coisas quando vocês se reúnem?
Cada um na igreja tem algo a compartilhar. Se você faz parte de uma igreja pequena, todos o chamam para compartilhar alguma coisa. O mais provável é que, no resto da semana, você fique se aprofundando na palavra, porque sabe que na próxima vez que se reunir com a igreja, terá a oportunidade de compartilhar com todos. Mas se você se reúne com a igreja e nunca lhe é dada a oportunidade de falar nada, você nem vai se importar de ter algo para compartilhar. Para que este esquema funcione, todo mundo tem que ter alguma coisa para compartilhar quando a igreja se reunir. E todo mundo tem que ter a oportunidade de compartilhar com todo mundo que trouxe para a igreja. Para mim, existem vários desafios nesse padrão de adoração ou nessa ordem de adoração que Paulo compartilhou conosco. Pense comigo, se você tem o dom do ensino, como vai descobri-lo? Vamos supor que você tem o dom de profecia. Como você vai descobrir que tem o dom de pregar a palavra de Deus se nunca teve a oportunidade de ensinar ou pregar, hein? No tipo de igreja sugerida por Paulo, as pessoas têm a oportunidade de exercitar os seus dons. A Bíblia ensina que os dons espirituais devem ser exercitados e desenvolvidos. Observe o que Paulo diz. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Nos versículos 32 e 33, Paulo deixa bem claro que nunca ficamos sem o controle, nem tão levados pelo Espírito Santo, a ponto de não controlarmos o que estamos fazendo. Por isso, a perda da ordem no culto é uma violação do que Paulo ensina neste capítulo, e por isso o versículo 32 é tão importante. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Isso quer dizer que jamais devemos perder o controle, nem violar a ordem que Paulo determina com a desculpa de que estamos controlados pelo Espírito e não sabemos o que estamos fazendo, porque a ideia é que Deus não faz confusão. Se está havendo confusão na igreja, ninguém vai poder dizer que essa confusão vem de Deus, viu? Deus não é Deus de confusão. Deus é o autor da paz e da ordem. É por isso que este capítulo termina com as palavras: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. No próximo estudo, vamos juntos tirar outras lições destas palavras de Paulo e tentar fazer um resumo de tudo que já vimos, principalmente no que se refere à ordem e à edificação que deve existir na igreja quando ela está reunida. Também falaremos mais sobre o dom de línguas. Há muito mais para aprender com essas palavras de Paulo, por isso não perca o próximo encontro com a palavra. Você e eu seremos edificados com este encontro. Até lá. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.